Primeira carta de João, capítulo 1. Esse texto, ele tem 10 versículos. É o início das cartas aqui de João, o apóstolo João. E nós queremos introduzir esta palavra ao coração dos irmãos, meditando nessa palavra, tirando e extraindo do texto aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Amém? Então eu convido você que está aí assistindo, você que vai assistir depois essa live, abra sua Bíblia comigo na carta de 1 João, capítulo 1. Amém? Carta de 1 João, capítulo 1. Eu vou esperar você abrir a Bíblia, porque eu tenho certeza que vai ser bênção. Manuelmar Sacoré, estamos juntos. Deus abençoe Manuelmar Sacoré. Estão todo mundo aí, Manuelmar Sacoré não, Leomar e irmã Sacoré, né? Família aí está assistindo também, está nos acompanhando. Deus abençoe. Os irmãos estão chegando. Compartilha aí, irmãos. Vamos convidar os outros irmãos para participar da nossa live. Nossa reunião de quinta-feira vai ser hoje aqui, pela internet, ao vivo. Tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Amém? Deus tem uma palavra de vitória para o seu coração nessa noite, no nome de Jesus. Creio nisso. Tenha fé. Amém? Amém? Já temos aí 5 pessoas online. Vamos trazer mais. Amém? Mas vamos ler o texto da palavra do Senhor, que diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Vamos comentar um pouco sobre esse primeiro versículo. Observa que o apóstolo João, ele está trazendo para os seus leitores uma informação da pessoa que ele vai testificar. A pessoa é Cristo. Ele está falando assim com clareza, pelo menos 4 atenção ele nos chama, ou 4 motivos porque ele está falando de Cristo. Ele diz assim: o que era desde o princípio, primeiro ponto, é esse. Quem que era desde o princípio? Jesus. O que vimos com os nossos olhos, João está dizendo assim: eu vi com meus próprios olhos. Ele era desde o princípio, eu vi com meus próprios olhos, e ele fala assim: o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Então João ele está dizendo assim: irmãos, a pessoa que eu quero testificar, o evangelho da pessoa que eu quero testificar, é essa pessoa, é o Cristo. Ele é desde o princípio, nós ouvimos falar dele com os nossos próprios ouvidos, ele está dizendo, nós vimos com os nossos olhos, e nós temos contemplado. Observe, ele viu e contemplou. Dá a entender assim, não só viu de longe, mas ele contemplou de perto, ele viu de perto. E além disso, ele diz assim: as nossas mãos tocaram na palavra da vida, que é Cristo. Então observe que o apóstolo João, ele vem trazendo um relato de quem é a pessoa, ou melhor, quem é a pessoa que ele está falando, que ele está ilustrando, que ele quer falar neste momento. A mãe Elisa Costa está assistindo, Deus abençoe a irmã Elisa Costa. E o versículo 2 diz assim: porque a vida foi manifestada e nós vimos. Quem é a vida que foi manifestada? O Cristo. E testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Versículo 3: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. O apóstolo João está trazendo para nós uma expectativa para os seus leitores de que realmente ele viu Jesus, ele tocou em Jesus, realmente ele contemplou, ele apalpou Jesus. Ele está dizendo: é verdade o que eu estou dizendo, é verídico o que eu estou dizendo para vocês. Esse é o Cristo que eu quero anunciar. Esses primeiros versículos ele faz então um relato de quem é Jesus, para depois ele começar a falar ou trazer a mensagem que ele quer trazer para os seus leitores. O que vimos e ouvimos. Aí no versículo 4 ele diz assim, ou melhor, versículo 3, continuando, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos,
para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Observa bem, ele está trazendo essa ênfase de quem é o Filho, ou de quem é o Cristo. Ele falou assim, ó, aquele que é desde o princípio, aquele que nós vimos com os nossos próprios olhos, aquele que nós contemplamos, apalpamos, é essa pessoa que eu estou falando. Então ele traz uma ênfase para que o leitor realmente venha crer na mensagem que ele quer trazer. Aí o versículo 4 diz assim, estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Olha só, agora no versículo 4, o apóstolo João vai trazer a mensagem que ele quer para o povo, ou melhor, ele vai começar agora a descrever o que ele quer que nós saibamos, o que ele quer que nós saibamos dele, desse Cristo ressurreto. Amém? Não sei se está online, verifique se está online ali, parece que caiu aqui. Os irmãos me perdoam se caso caiu, vamos dar uma olhada. Está online, é que só caiu para mim aqui, mas vamos voltar aqui. Aqui, amém, glória a Deus, estamos aqui de volta. Então sim, o versículo 4 em diante, do versículo 1 ao versículo 3, João traz uma narração de quem é a pessoa que ele vai falar. Ou melhor, no nome de quem que ele está falando, é do Cristo, que era desde o princípio, que ouvimos, que vimos com os nossos olhos, contemplamos e as nossas mãos tocaram. Então ele dá uma ênfase nisso, para que os leitores creiam que eles estão falando a verdade. Aí o versículo 4, o apóstolo João traz a mensagem para os nossos corações. Ele diz assim, estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra, quer dizer, que seja completo. Entendam realmente quem é Cristo, como nós devemos andar, como nós devemos proceder. Olha o versículo 5 que diz, esta é a mensagem que dele ouvimos. Agora ele vai começar a relatar para o seu povo, para os seus leitores, a mensagem que ele ouviu de Cristo. E ele agora vai transmitir para nós. Qual é a mensagem que João ouviu de Cristo, que ele quer dizer aqui? Esta é a mensagem que ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Não há nele trevas alguma. O que é luz? Deus é luz. Cristo é luz. Quer dizer, Cristo é o conhecimento. Cristo veio e revelou todo o conhecimento para nós. Cristo veio e revelou todo o conhecimento para nós. Tudo aquilo que estava escuro, agora se tornou luz. Tudo aquilo que era mal entendido com Cristo, agora nós temos a comunhão com Ele, nós entendemos agora as Escrituras, aqui no caso, no contexto dele. Nós agora podemos entender o que o Velho Testamento estava dizendo. Ele é a luz, e nele não há trevas alguma. No versículo 6 ele diz assim, agora ele vai começar a falar para nós a mensagem. Ele diz assim, se dissermos que temos comunhão com Ele, com o Pai, com Deus, com Jesus, com o Mestre, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Olha a primeira mensagem que o apóstolo João está dizendo. Ele está falando agora para nós, está chamando a nossa atenção sobre comunhão. Se dissermos que temos comunhão com Ele, quer dizer, se dissermos que conhecemos a Deus, se dissermos que aceitamos a Cristo, que aceitamos o seu Evangelho, que somos discípulos de Cristo, se dissermos que somos pregadores da Tua Palavra, se dissermos que fazemos isso ou aquilo no nome de Jesus, e andarmos em trevas, quer dizer, o que é andar em trevas? Andar sem o conhecimento de Cristo, andar fazendo aquilo que é errado, andar agradando a vontade da carne, andar mentindo, andar prostituindo, andar fazendo tudo aquilo que a carne anseia, andar em trevas. Porque quando nós praticamos estas coisas, no meu modo de ver, quando nós praticamos o pecado, porque nós não temos o conhecimento, é a luz. Nós não temos o conhecimento de Cristo, nós não temos o conhecimento da verdade. Ele é a verdade. Essa é a mensagem que dele ouvimos e anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas alguma.
Aí o versículo 6, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então o apóstolo João ele começa narrando a pessoa de Cristo, quem é Cristo, e agora ele vem trazendo a mensagem. A primeira instrução que o apóstolo João traz para nós é sobre comunhão. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos. Aí o versículo 7. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão com os outros, ou melhor, uns com os outros. Se nós andarmos na luz, se nós conhecermos a Cristo, que é a luz, que é a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará das trevas, da falta de entendimento. Quando nós conhecemos a Cristo, se nós andamos nele, como ele na luz está, porque Jesus é luz, Jesus anda na luz, ele é o conhecimento, ele é toda a verdade, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o apóstolo João está dizendo, olha, se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, nós mentimos. Mentimos para nós mesmos. E nós não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então, quando falta comunhão uns com os outros, o que está acontecendo com nós? Nós não estamos andando na luz. Nós não estamos andando na luz, melhor. Quando está faltando em nós a comunhão com os irmãos, uns com os outros, é porque nós não estamos andando na luz. Nós ainda estamos nas trevas. E se nós ainda estamos nas trevas, significa o quê? Que o sangue de Jesus não teve ação na nossa vida. Porque aqui diz que o sangue de Jesus, se nós estamos na luz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, para nós termos o perdão dos nossos pecados, primeiro, andarmos na luz e termos comunhão uns com os outros. Se faltou a comunhão, é sinal que está faltando a luz de Cristo. Está faltando o conhecimento da verdade. Está faltando nós conhecermos a Jesus. Esse é o primeiro ensinamento que o apóstolo João traz para nós. Sobre comunhão com Jesus. Sobre andar na luz. Andar na sua palavra. Sobre ter comunhão uns com os outros. Primeira carta de João, capítulo 1. Ele nos ensina, em primeiro lugar, isso. Temos que ter comunhão uns com os outros. O segundo ensinamento que o apóstolo João traz para nós, está no versículo 8 em diante. Diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então observa que o apóstolo João ele começa narrando o seu texto, explicando o evangelho de quem que ele iria pregar. Quem foi que falou isso para ele? Quem foi que ensinou essas verdades? Foi Cristo. E ele começa dizendo, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Quer dizer, João tinha certeza do que ele estava falando. João tem certeza daquilo que ele está dizendo para nós nesta noite. Jesus ensinou isso para ele. João está ensinando para nós. E o Espírito Santo está confirmando nos nossos corações de que isso é verdade. De que nós temos que andar como Cristo andou. Andar na luz como ele andou. Andar nos ensinamentos dos seus apóstolos. Nós somos uma igreja apostólica. Seguimos os ensinamentos dos apóstolos. E esse é o ensinamento do apóstolo João. Se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Por que ele está dizendo isso? Porque Cristo falou isso. Porque Jesus nos ensina isso na tua palavra. Aquele que não diz pecado, aquele que diz que não tem pecados é um mentiroso. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. E destituídos nós estamos da glória de Deus. É isso que diz a palavra. Aí o versículo 9, o apóstolo João vem dizendo assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Observa que o apóstolo João, ele
traz um alerta para nós de que nós somos pecadores, de que nós somos falhos, de que nós não merecemos nada, mas só que no versículo 9, ele traz para nós a receita para que nós sejamos perdoados. Qual que é a receita? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Ele é fiel e justo. No versículo 10, ele torna a nos alertar. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que ele está dizendo? Se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos Cristo mentiroso. E a sua verdade não está em nós. Porque Cristo falou que todos nós pecamos. Todos nós temos pecado. E para terminar esse raciocínio do apóstolo João, nós temos que ir no capítulo 2. No capítulo 2 de 1 João, ele continua dizendo, meus filhinhos, olha que amor, né? Apóstolo João, o apóstolo do amor. Ele começa dizendo, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha bem, ele alertou nós, ali do versículo 8 do capítulo 1, sobre o que é pecado. Se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos fazendo dele mentiroso. Ele está alertando para nós que nós somos pecadores e de que nós precisamos de Cristo. Aí, no versículo 1 do capítulo 2, ele vem dizendo, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele está alertando. Você sabendo que algo é pecado, você não vai pecar. É isso que ele está dizendo. Estou trazendo ao seu coração o que é pecado. A Bíblia nos mostra o que é pecado. Você sabe o que é pecado e o que não é pecado. E por que a Bíblia nos mostra? É que o apóstolo João está dizendo, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, olha só, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia! Jesus Cristo, o justo, o advogado, foi ele que nos resgatou da morte. O apóstolo João vem nos alertando de que nós somos pecadores, de que nós temos que aceitar a nossa natureza pecaminosa. Nós temos que aceitar isso, nós temos que reconhecer isso, de que nós precisamos de Cristo. E automaticamente, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, o apóstolo João está dizendo, filhinhos, meus amados irmãos, não fique espantado com isso, não se preocupe com isso, porque nós temos um advogado, aleluia. E esse advogado é Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou ao terceiro dia. O justo, aquele que não pecou, aquele que não há sombra de dúvida, aquele que é desde o princípio, aquele que vimos, aquele que ouvimos, aquele que apalpamos a verdade. João está dizendo isso. Ele é a verdade. Vamos fazer aqui uma reflexão. Irmãos, nós vivemos nesse tempo turbulento. Tempos em que nós temos certeza, nós que estudamos a palavra do Senhor. Tempos que se aproxima a volta de Cristo, o cumprimento das profecias. Nós sabemos disso, que os dias estão se aproximando. Jesus logo buscará a sua igreja. E esta mensagem que eu quero trazer para você nesta noite é essa, filhinhos. Reconheça os seus pecados. Reconheça que sem o perdão dos teus pecados você será condenado. Nós seremos condenados. É tempo de nos voltarmos para Deus. É tempo de olhar para a palavra que está dizendo para nós, filhos, vocês são pecadores. Arrependam dos seus pecados. Se convertam a Jesus Cristo, o advogado, fiel e justo. Ele está te chamando. A porta da graça está aberta para todos aqueles que querem entrar, aqueles que aceitam a Cristo como seu Salvador. Ele é o nosso advogado. E o versículo 2 do capítulo 2 de 1 João, o apóstolo continua dizendo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer, ele é aquele que pagou o preço. Ele é aquele que fez a expiação. É aquele que pagou a dívida do nosso pecado.
O diabo, ele tinha o domínio das nossas almas. Porque nós adquirimos o pecado de Adão e Eva. Todos nós éramos condenados. Porque Deus era justo. Deus é justo, perdão. E na palavra de Deus diz que todo aquele que peca tem que morrer. O salário do pecado é a morte. Por isso que tinha o sacrifício das ovelhas no Antigo Testamento. Por isso que Jesus morreu na cruz. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Cristo teve que morrer. Teve que morrer por mim, teve que morrer por você. Para que nós não sejamos condenados. Para que nós pudéssemos alcançar a glória, a salvação das nossas almas. Por isso, meu irmão que está me ouvindo nesta noite, que vai ouvir essa live, é tempo de nós olharmos para a palavra de Deus com mais seriedade. Jesus está às portas. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, se Jesus voltar agora, você vai para o céu? Você tem certeza que a sua vida está reta diante de Deus? Você tem certeza que os teus pecados estão perdoados? Tem certeza que realmente você confessou a Cristo os teus pecados? Porque só Cristo, só Ele que morreu na cruz, mais ninguém. É Ele que morreu em propiciação. Ninguém mais pode levar você para o céu. O seu pai não te leva, sua mãe não te leva. Jovens, crianças, adolescentes, seus pais não te levam para o céu. É Cristo que te leva para o céu. Você tem que confessar os seus pecados. Você tem que aceitar Jesus. Porque Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, diz aqui a palavra no versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quero fazer um parênteses aqui. O apóstolo está dizendo, ou melhor, não está dizendo, que Cristo morreu por todo mundo, independente se o cara está na igreja, ou se ele aceitou Jesus ou não. Todo mundo, no sentido assim, todos aqueles que estão no mundo que aceitam Cristo. Todos aqueles que estão no mundo e têm um encontro com o Espírito Santo, têm um encontro com a palavra. É isso que o apóstolo está dizendo. Não está dizendo que Cristo morreu por toda a humanidade. Esse é o meu entendimento. O apóstolo João está dizendo, mas também pelos pecados de todo o mundo. Quer dizer, todos aqueles que estão no mundo, todos aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador, esses sim terão os teus pecados perdoados. Versículo 3 encerra esse assunto que o apóstolo João começa. E nisso sabemos que conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os teus mandamentos. Então, nós só sabemos, nós só podemos conhecer esta verdade se nós guardar os mandamentos de Jesus. Meu amado irmão que está me acompanhando nesta live, Deus abençoe grandemente a sua vida. Robério Rezende está assistindo. Amém? Deus abençoe. Olha só, o nosso irmão também que morou conosco, eu não sei falar o nome dele, né? Johnny. Oh, Johnny. Deus abençoe, meu amado. Deus abençoe. Saudade do nosso irmão Johnny. Os irmãos que estão nos assistindo, compartilhe essa live para mais pessoas. Eu quero aqui encerrar esta live. Nosso propósito não é passar de 30 minutos, máximo 30 minutos. Pelo que eu vi, nós já passamos de 30 minutos na nossa live. Eu quero nesse momento fazer uma oração. Uma oração pela sua vida, uma oração pela sua família, uma oração pela sua empresa, uma oração pela nossa cidade. Nessa oração nós vamos abranger todas essas pessoas. Vamos orar pelos nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos caminhoneiros, né, que não parou. Enfim, quantas pessoas não pararam nesses dias de paralisação? Pessoas que têm dado a sua vida para o bem-estar de muitas pessoas.
depois dessa palavra que nós ministramos, eu creio que ficou no seu coração, creio que você entendeu, você que acompanhou desde o início, a palavra do apóstolo João, aqui em 1 João capítulo 1, trazendo-nos 2 ensinamentos, falando sobre comunhão. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, nós estamos mentindo. Foi o primeiro assunto que ele tratou. O segundo assunto que ele tratou nesse texto foi sobre pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, ou melhor, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, o que nós aprendemos com esta live é que nós temos que andar em comunhão com Cristo. E nós temos que reconhecer os nossos pecados. E nós temos que fazer a vontade de Jesus, para nós realmente termos a garantia da nossa salvação. Porque nós só seremos salvos se nós confessarmos nossos pecados, se nós realmente entregar a nossa vida a Jesus Cristo, deixar que Ele controle, deixar que Ele dirija nossas vidas. Amém? Vamos orar nesse momento. Convido você que está nos assistindo para fechar os seus olhos. Irmão Valdeiro também está assistindo. Irmão Valdeir, Deus abençoe nosso irmão Valdeir indígena, né? O Né, está assistindo também a nossa live nesta noite. Deus abençoe. Os irmãos que estão conectados aí, muito obrigado. Eu tenho certeza que nós vamos vencer. Esta semana ainda nós vamos continuar fazendo aqui as lives. Domingo também vamos transmitir uma live de uma nova palavra no nome do Senhor Jesus. E na próxima semana eu creio que no dia 5, se não me falha a memória, já estará liberado para nós fazermos os nossos cultos na igreja. Amém? Então eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que nos acompanhou nessa live, que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite, que você possa ser abençoado com esta palavra. Eu quero dizer para você, nada está perdido, tudo está no controle de Deus. Deus tem o livro da história na sua mão. Jesus tem o livro da história na sua mão. Não pense você que as coisas estão fora de controle de Deus. Não. Por mais absurdo que pareça aquilo que está acontecendo no mundo, Deus está no controle. A igreja dele está firme, está segura. E nós não seremos abalados. Amém? Nós não temeremos o mal, porque Deus é aquele que nos ampara, nos protege e nos guia. E nós temos a certeza da nossa salvação. Nós temos a certeza, porque Cristo, através do Espírito Santo, nos traz essa certeza de que nós seremos salvos pela sua palavra. Curve a sua cabeça, onde você está. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos orar agora, neste momento. Eu tenho certeza que Deus tem um milagre para você, uma bênção para você, porque Deus continua fazendo milagres nos nossos dias. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Pai de graça, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome nesta noite. Nós te agradecemos por este momento que nós passamos aqui, com os nossos irmãos que estão online, que estão assistindo a nossa live. Esse momento de palavra e de comunhão com o Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor dirigiu este momento. E a palavra que o Senhor ministrou no coração, o teu Espírito Santo vai fazer com que esta palavra seja poderosa, Senhor, no coração desta pessoa, nos nossos corações. E nós oramos nesta noite, oramos por cada irmão, por cada irmã, ó Deus, que tem colocado a mão sobre o seu coração, tem acreditado nesta palavra profética, nesse momento de adoração em que teu Espírito Santo está ministrando, teu Espírito Santo está falando conosco, Pai. Porque nós continuamos sendo igreja, independente de onde nós estamos, aleluia. Nós continuamos sendo igreja e a palavra do Senhor está sendo ministrada, o nome do Senhor está sendo glorificado. Pai, nós te adoramos, nós oramos pelos nossos irmãos caminhoneiros, nossos irmãos médicos, enfermeiros, ó Pai, aqueles que trabalham nos supermercados, farmácias, esses que não pararam, Senhor, esses que arriscaram as suas vidas. Ó Deus, abençoe os teus filhos, guarde, livre de todo mal, Senhor. Oramos pelo nosso governo, Senhor.
Oramos pelo nosso presidente, pelo nosso governador, orando pelo nosso prefeito, pelos vereadores. Ó Deus, para que eles tomem atitudes certas, atitudes direcionadas pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, nós agradecemos o Senhor por este momento. Nós expulsamos toda enfermidade, todo mal, todo vírus, Senhor, da morte. Nós repreendemos o nome de Jesus. Que haja cura, Senhor, que essa epidemia, Senhor, seja, Deus, arrastada para bem longe deste lugar, do nosso país, do nosso planeta, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pelos pastores desta cidade. Oramos pelos pastores do nosso presbitério, da nossa igreja. Oramos para que o Senhor venha nos dar sabedoria. E saibamos, ó Deus, conduzir esse tempo diferente que o Senhor nos proporcionou. Esse tempo de ensinamento. Esse tempo, Senhor, diferenciado. Muito obrigado, Senhor. É o que nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Assim nós encerramos a nossa live, no nome de Jesus.